O novo paradigma do registro civil de pessoas naturais. O registro civil, ele transcendeu a verdade estritamente biológica para espelhar a pluralidade de relações sociais. Vamos analisar hoje três postulados tensionadores do sistema do registro civil de pessoas naturais. O primeiro postulado tensiona identidade e cultura. É onde há uma adaptação aos costumes e às etnias ancestrais. O segundo postulado tensionador, ele vai trabalhar, ele vai tensionar os signos de afeto e vínculo. Vai trabalhar principalmente com a adoção e a consolidação da filiação socioafetiva. Terceiro postulado, tensiona a vontade e intenção, o projeto parental na reprodução assistida. Primeiramente, vamos ver a questão da identidade indígena e um assento adaptado. A Resolução Conjunta 12 de 2024 altera a Resolução 3 de 2012, a questão desse assento adaptado aos povos indígenas, aonde tem o nome completo na parte do assento do sobrenome, permite-se a indicação da etnia de origem no lugar do sobrenome tradicional. Exemplo, imaginamos um indígena que seja da etnia Yanomami. Yanomami é permitido hoje que isso fique no lugar do sobrenome tradicional. Agora, a questão do prenome, a escolha livre, de acordo com os costumes do povo indígena de qualquer etnia. Existe agora para o tabelião a inaplicabilidade da vedação ao prenome que expõe ao ridículo, que está previsto no artigo 55 da Lei de Registros Públicos, devendo-se respeitar a tradição indígena. O tabelião não pode se recusar a colocar um prenome na certidão que esteja de acordo com o costume daquela etnia. Aonde constaria o local de nascimento e a naturalidade, hoje em dia pode-se colocar a aldeia. A aldeia pode ser oficialmente registrada como local de naturalidade. Questão da adoção e a dinâmica dos vínculos. A adoção ela vai romper o vínculo biológico com a família de origem e consolidar a filiação dos adotantes, exceto, salvo, para fins de impedimentos matrimoniais. Então, a adoção, o rompimento do vínculo biológico na adoção, a regra é essa. Ela vai romper com a família de origem. A exceção é impedimentos familiares. Agora, existem algumas questões aqui também que dizem respeito ao sigilo, né, que é a regra, né? Mas existem restrições severas à publicidade da adoção nas certidões, devendo-se observar rigorosamente as regras locais. Questão da matriz da escrituração registral com relação à adoção. Primeiramente, vamos entender os dois tipos de adoção. A adoção bilateral de menor e a adoção unilateral ou maior. Vamos lá. Adoção bilateral menor, ação do cartório. É feito cancelamento do registro originário e é feita uma lavratura de um novo assento. Quando estamos diante de adoção bilateral, né, o que estamos falando ali de pai e mãe que adotam um menor. Agora, a ação do cartório na adoção unilateral, pai ou a mãe, ou a adoção de um maior. Apenas é feita uma verbação no assento original. Vedado novo assento. Então, se apenas um indivíduo, um pai ou uma mãe, vai adotar um menor, ou essa adoção é feita para o maior, não é cancelado o registro originário. É feito apenas uma averbação. A manutenção do vínculo biológico. Na ação bilateral de menor, há um rompimento total, exceto aqueles impedimentos matrimoniais. Com relação à adoção unilateral ou adoção de maior, como fica essa relação de manutenção do vínculo biológico? Preserva-se o vínculo com um dos genitores originais.
Agora, a questão da base normativa, adoção bilateral de menor, né, possui. Essa daqui é a regra geral dos assentos, né? Agora, a adoção unilateral de maior, ela é prevista no provimento 191 do CNJ e artigo 511-A do Código Nacional de Norma. Direito ao luto e o registro do natimorto. O natimorto é aquele que não chegou a respirar, mas ele nasce com vida. Então, é pacífica a possibilidade de atribuições de nome ao natimorto, o direito ao nome. A base, artigo 479-A do Código Nacional de Normas. Existe um reforço no enunciado 1 da primeira jornada de direito civil, entende-se em direitos de personalidade, o nome, a imagem e a sepultura. O natimorto, ele é feito no livro C auxiliar. Árvore de decisão do luto registral. Imaginamos o seguinte: a criança nasceu com vida, respirou, mesmo que por poucos segundos. Vamos imaginar, se sim, se isso aconteceu, então nós temos o quê? Nós temos um óbito neonatal. Qual que é a ação? São feitos 2 assentos. 2 assentos são lavrados, com remissão recíproca. Então, veja bem, o local onde é feito esse assento. Nascimento no livro A, mais o óbito no livro C. Então, se ele respirou, se ele nasceu com vida, e ele respirou, ocorre um óbito neonatal. Após o nascimento com vida, são 2 assentos lavrados. Agora, se ele não respirou, se ele não nasceu propriamente com vida, por nenhum espaço de tempo, então é um natimorto. Qual é a ação, então? Apenas um assento lavrado, apenas no livro C auxiliar. Se o falecimento ele ocorre antes do registro de nascimento e a criança tiver menos de 1 ano, o oficial de registro, o óbito ele vai ser lavrado também o nascimento. Acontece da mesma maneira do óbito neonatal. Uma revolução de intenção, reprodução assistida. A reprodução assistida, ela consolida a filiação de intenção. O vínculo jurídico nasce do projeto parental, superando a origem do material genético. Então, nós vemos ali o projeto parental, uma vontade de intenção, né? E a questão da filiação. Essa questão da genética, o que acontece? Quando a reprodução é homóloga. A revolução, ela é homóloga, quando nós falamos da parte genética, quando o material genético dos próprios autores ele está nesse projeto. Só tem a hipótese, vamos dizer ali, de uma barriga de aluguel. Mas o material genético, né, o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe, eles são fecundados e são introduzidos numa barriga de aluguel. Então, essa daqui nós estamos falando de um projeto parental homólogo. E o heterólogo, quando se utiliza de material genético de um terceiro doador, seja o espermatozoide ou seja o óvulo. Isso não se confunde com adoção ou socioafetividade, pois não exige convivência prévia com o nascituro. Então, a reprodução assistida são 2 essas hipóteses. Então, essa questão da filiação tem o projeto parental e a questão da genética. Pode ser uma reprodução homóloga ou heteróloga. O mecanismo de reprodução heterólogo. Como o projeto parental se reflete no livro A. Nós temos ali o autor do projeto, né, no livro A. O doador genético, existe uma questão, ele não é um anonimato, uma desvinculação. O que entra, então? Os autores do projeto parental são registrados como únicos genitores. Exigência, declaração do diretor técnico da clínica indicando os beneficiários desse projeto. O que fica de fora? O doador do material genético nunca constará como genitor do assento. Existe o anonimato e desvinculação jurídica, que são absolutos. Gestão por substituição, a questão da barriga de aluguel. A irrelevância do parto para a filiação registral nesse modelo.
A autora do projeto parental, a mãe, a autora do projeto parental é quem consta como mãe no registro. Isso é no livro A. Existe a apresentação do termo de compromisso previamente firmado pela doadora temporária do útero. A parturiente, que é a doadora do útero, é irrelevante, existe a desvinculação. O nome da parturiente, né, a doadora temporária do útero, não constará no assento do livro A. Alertas e precedentes da jurisprudência do STJ. Adoção à brasileira. Fato. Registrar filho alheio como filho próprio. Ilícito. Isso que é a famosa adoção brasileira. Decisão do STJ no sentido da impossibilidade de desconstituir a paternidade posterior se houver um vínculo socioafetivo. Qual é o fundamento? O melhor interesse da criança, do menor. E a vedação ao comportamento contraditório. Venilho contra facto próprio. Imagine o que é isso, venilho contra facto próprio. Imagine que a pessoa fez uma adoção à brasileira, sem registro, pegou o filho de alguém lá, sem os procedimentos corretos, e ficou 10 anos. Depois a dissolução da relação conjugal e a pessoa não quer pagar pensão. Essa é a relação. Venilho contra comportamento contrário. Venilho contra facto próprio. Então são esses dois fundamentos: o melhor interesse do menor e a vedação, do comportamento contraditório. Disseminação artificial, caseira. Fato: 2 mulheres, material do doador sem intermediação clínica. Imaginemos um casal de mulheres e um amigo, ele cede um material genético de forma artificial, caseira, uma relação sexual. A decisão do STJ: ao reconhecimento da dupla maternidade diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais. Fundamento: aplicação analógica do artigo 1597 do CC. O consentimento no projeto parental equipara-se à reprodução autorizada, superando a falta de trâmites clínicos. Então vamos lá, rigor da intenção, reprodução pós-mortem. Qual que é o contexto? Uma fecundação homóloga, ela é feita com o mesmo material genético daqueles que tinham o projeto. Ela é realizada após o falecimento do cônjuge, artigo 1597, inciso 3º do CC. Então, veja bem, ao falecimento, a utilização do material genético, mas precisa ter a vontade inequívoca e formal do falecido. Aí é feito o registro. Existe a presunção de paternidade, que ela não é automática, exige essa manifestação inequívoca de vontade formal, deixada pelo falecido. É isso que o Superior Tribunal de Justiça entende, e é isso que está também no artigo 514 do CNN. Meios de provas aceito. Termo de autorização específica não serve autorização genérica. A autorização precisa ser específica e lavrada por instrumento público ou instrumento particular com firma reconhecida. Síntese da arquitetônica. Matriz especial do RCPN. Situação específica. Indígenas. Livro utilizado. Livro A. Qual que é a regra, a norma? A etnia como sobrenome, sem possibilidade da vedação do nome ridículo. O tabelião não pode se recusar a registrar o nome de acordo com a cultura daquela etnia, alegando que o nome seria considerado ridículo. Adoção unilateral maior. Livro utilizado, acento originário. Apenas é feita uma verbação. Vedado um novo acento, de acordo com o provimento 191 do CNJ. O natimorto é no livro C, no livro auxiliar. Então, possui direito ao nome registrado o natimorto também, de acordo com o artigo 479 do CNN. Óbito neonatal, livro A, que é o registro de nascimento, e livro C, que é feito o assento do óbito. Então, são 2 assentos, o assento do nascimento e o assento do óbito, com remissão recíproca, ele quando nasce vivo, neonatal. E agora, a reprodução heteróloga, é no livro A. O doador genético, ele nunca consta, exige uma declaração